Fala galera do YouTube, esse é o canal Física 2.0. Eu sou o professor Davi e essa é a minha aula de número 5 sobre vetores. Hoje nós vamos ver a adição de dois vetores pela regra do paralelogramo, tá legal? Bom, vocês vão ver aí no quadro que nós temos dois vetores. Eu coloquei aqui um vetor A e um vetor B. E eu quero somar esses dois vetores. Eu quero saber qual é o vetor soma desses dois vetores. Eu quero saber qual é o vetor resultante desses dois vetores. E como é que eu vou fazer isso utilizando a regra do paralelogramo? A coisa funciona assim. Você vai fazer aqui, primeiramente, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Você vai fazer aqui, primeiramente, uma linha pontilhada aqui, paralela ao vetor B, tá legal? Então vamos desenhar aqui, mais ou menos, com a mesma inclinação que esse vetor tem, uma linha pontilhada aqui. Isso, né, professor? Isso. E agora vamos fazer a mesma coisa com o vetor A. Vamos traçar aqui uma linha pontilhada paralela ao vetor A. Olha, beleza. Está completa a nossa figura. Nós já temos aqui o nosso paralelogramo, né, professor? Isso, aqui nós temos aqui o nosso paralelogramo. E o vetor resultante, o vetor soma desses dois vetores, vai estar bem aqui no meio. Ele vai estar aqui, olha. Vou fazer aqui de outra cor. Deixa eu botar aqui de roxo, ó. Ele vai estar bem aqui no meio, olha. Ele começa aqui na origem aqui e vai até o final, onde essas duas linhas se cruzam, né, professor? Onde essas duas linhas pontilhadas ali estão se cruzando. Então, aqui está o nosso vetor soma desses dois vetores. Vetor soma ou vetor resultante, tá legal? Você pode chamar de vetor soma, você pode chamar também de R, vetor resultante R, isso é indiferente, tá legal, pessoal? Beleza, então o nosso vetor soma ele fica bem aqui no meio. É como se você imaginasse o seguinte, eu não posso transladar vetores. Se eu quisesse aqui, tivesse aqui um papel milimetrado, tudo bonitinho, quisesse usar a regra do polígono, não ficaria igual? Eu não teria aqui o vetor A, e para somar o vetor A com o vetor B, A mais B, eu não teria que colocar o vetor B no final do vetor A? Professor, acho que eu estou entendendo o que você está falando. Esse vetor B seria arrastado bem para cá, né? Para ficar aqui, ó, onde o A termina, né? Isso. Aí eu teria o vetor A mais o vetor B. E aonde estaria o vetor soma? No início do A e terminando no final do B. E a figura ficaria exatamente igual a essa, usando a regra do polígono ou usando a regra do paralelogramo. Caraca, professor, que negócio interessante, né? É assim. Bom, então a gente consegue ver o seguinte. Nós temos aqui um paralelogramo, tá legal? E teremos aqui, olha, um triângulo, tá legal? E para eu calcular o vetor resultante ou o vetor soma, tá legal? S, você pode chamar aqui de vetor soma, tá legal? Algumas questões vão preferir chamar de vetor R, R de resultante, tá bom? Professor, eu quero chamar nem de S nem de R, eu quero chamar de X, que eu gosto de X. Ah, legal. Pode chamar de X também, não tem problema. O importante é você saber o que está fazendo. Observe, como é que eu resolvo esse carinha aqui, essa confusão toda aqui. Nós vamos ter aqui um triângulo e a gente vai aplicar a lei dos cossenos para esse cara aí. É, professor? Isso, lei dos cossenos. E olha para cá, vê como é que eu escrevi isso. Olha, resultante ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno θ. Davi, cara, isso aí tá parecendo a lei dos cossenos, né? Tá parecendo muito. Na verdade tá legal? Só que não tá com sinal negativo. E muitos alunos me perguntam isso. Às vezes o cara tá vendo algum vídeo meu de resolução de provas, de concursos e tal. Aí o cara vê, porra, nessa questão aqui o professor somou esses dois vetores e ele aplicou a lei dos cossenos com sinal de mais. E aí vem sempre a pergunta ali nos comentários, né? Professor, cara, por que você usou esse sinal de mais se a lei dos cossenos é com sinal de menos? Não fique bolado com isso, não fique não. Isso é muito simples de explicar. Veja, quando a gente aplica a lei dos cossenos, a gente aplica com relação a esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, deixa eu trocar a cor, botar aqui de preto, ó. A gente aplica com relação a esse ângulo aqui, ó. É mesmo, né, professor? E isso com relação a esse ângulo aqui. Só que quando a gente está aplicando aqui a lei dos cossenos para a adição desses dois vetores, estamos usando esse ângulo θ. Mas você precisa lembrar que num paralelogramo, esses dois ângulos aqui são suplementares.
O que que isso significa? Bom, significa que este mais este tem que dar 180 graus. Ou seja, esses dois ângulos são iguais, esses dois também são iguais, aqui são suplementares, aqui também são suplementares. Ou seja, esse cara e esse cara são suplementares, né, Davi? Não é difícil perceber isso. Olha para cá, se eu faço aqui uma... Oh, pô, não consigo fazer uma linha reta, não. Pô, brincadeira. Olha cá, se eu faço para cá aqui, olha, uma reta pontilhada para cá, vejam que este ângulo aqui é exatamente este ângulo aí. Vejam, esse ângulo aqui não é igual a esse. Davi, cara, deixa eu olhar rapidinho, calma aí. Aqui eu tenho essa reta que é paralela a essa, né? Isso, e aqui é só o prolongamento dessa reta de baixo. Realmente, professor, isso aqui é θ, né? Exatamente. Se isso aqui é θ, esse lado aqui tudo é um ângulo de meia-lua, né, pessoal? É um ângulo raso, né? Esse lado aqui só pode ser 180 menos θ, né, Davi? Exatamente. É isso que eu quero que você perceba. Tá bom, Davi, essa parte eu entendi, mas até agora eu não sei de onde sai esse sinal de mais aí. É simples, meu povo. Quando eu aplico aqui o cosseno desse cara, cosseno de 180 menos θ, é igual a menos cosseno de θ, né? Ah, Davi, cosseno de 180 menos θ é igual a menos cosseno θ? Rapaz, é isso aí que eu tô falando pra você. E aí, quando você traz aqui pra cá esse joguete, você fica com o sinal de menos desse cara com o sinal de menos, que já é da regra da lei dos cossenos, e menos com menos dá mais. É por isso que quando você vai somar vetores, fica com isso na cabeça. Quando você vai somar vetores, vai aplicar ali a regra do paralelogramo e vai aplicar a lei dos cossenos para solucionar isso, você coloca aqui o sinal de mais. Tá legal? Ah, professor, eu sou muito bom de matemática, eu prefiro ver qual é esse ângulo aí, de repente tentar ver qual é o suplemento dele, aplicar para cá e fazer o sinal negativo mesmo. Tudo bem, não precisa brigar comigo, você vai chegar na mesma resposta que eu, tá legal? Davi, cara, não quero complicar minha vida não, a minha já é complicada demais, eu vou usar isso aí que você está falando. Tá legal, então só lembra aqui, quando é que eu uso a lei dos cossenos? Você usa quando você vai somar vetores e você tem que colocar sempre os dois ali, ó, origem com origem, né, professor? Isso, que nem está aqui nesse exemplo, isso, origem com origem. A questão já te deu a figura, origem com origem, ótimo, não te deu? Faz o desenho bonitinho, bota o ângulo formado entre eles, aplica a lei dos cossenos com sinal positivo que você não vai errar a questão. Tá legal, pessoal? Tá bom, professor. Tem exemplo hoje? Tem sim, olha para cá. Num plano alfa, temos dois vetores A e B de mesma origem, formando um ângulo θ de 60 graus, conforme indica a figura. Aí tá aqui a nossa figura. Aqui é o A, aqui é o B, tá bem parecido com esse, nada a ver? Isso, tá bem parecido. E agora o θ aqui vale 60 graus. Tá bom, professor. E agora? O que eu faço da minha vida? Agora você vem pra cá, ó. Se os módulos de A e B são, respectivamente, 3 unidades e 4 unidades, determine o módulo do vetor soma. Tá bom, eu quero calcular o vetor resultante aí, né, professor? Isso, é isso aí, cara. Vou fazer de vermelho aqui pra gente finalizar. Ó, primeiramente, vou aplicar aqui a lei dos cossenos, já Davi? Isso, cara, a regra do paralelogramo. Professor, quando é que eu uso a lei dos cossenos? Cara, você pode aplicar a lei dos cossenos para a soma de vetores sempre. Sempre professor? Sempre. Mas quando é mais necessário mesmo, sabe? Porque na aula aí anterior que eu vi aqui no seu canal, tinha aqueles casos particulares, não é isso? Isso, garoto, bem lembrado, tinha sim. E lá nos casos particulares eu não preciso ficar aplicando a lei dos cossenos. Né, professor? Não, cara, você já tem tudo lá prontinho, dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, a gente soma. Na mesma direção em sentidos opostos, a gente subtrai. Se está formando 90 graus, a gente aplica Pitágoras. Mas qualquer um daqueles, se você aplicasse a lei dos cossenos, você chegaria na mesma resposta que eu. É mesmo isso, você ia dar a volta ao mundo, mas ia chegar na mesma resposta que eu. Então, essa lei dos cossenos, ela serve para soma de vetores sempre. Mas você vai aplicar ela quando? Cara, você vai aplicar essa lei quando você não está naqueles casos particulares que eu expliquei para vocês aqui. Quando esses vetores não têm a mesma direção e o mesmo sentido, quando eles não têm a mesma direção e sentidos opostos, quando eles não formam 90 graus, ou seja, quando os vetores estão formando aqui entre eles qualquer ângulo que é diferente de 90. Ah, entendi, professor. Se for aqui 60, 30, 45, 120, eu vou ter que recorrer a esse carinha aqui? Exatamente, porque você só pode aplicar Pitágoras se for 90.
Ah, entendi, professor. Perpendicular, Pitágoras. Não é perpendicular. Me ferrei. Rapaz, você decora isso aqui, repara. Começa igual ao Pitágoras, ó. Resultante ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Só tem um tico-tico a mais aqui para você decorar, ó. 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo. Davi, realmente é Pitágoras mais um negocinho, né? Exatamente. Se você sabe Pitágoras, você sabe isso aqui, você consegue gravar esse finalzinho aí numa boa. Tá bom, professor. Vamos finalizar esse negócio aí que você fala demais. Tá legal, vamos lá então. Eu já sei que o A vale isso, né? Então já desenhei aqui o meu vetor soma. Vou botar aqui S de soma. Legal. E agora eu vou calcular aqui quanto isso vale. Vamos lá. S ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Então é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né, professor? Isso. Mais 4 ao quadrado. Mais 2 vezes a vezes b, 3 vezes 4, vezes o cosseno de 60, que vocês sabem, né? Tabelinha dos ângulos notáveis, vocês já estão cansados de saber que isso aqui é 1/2, né? Ou 0,5, né, professor? Isso, garoto, isso, rapaz. Então, S ao quadrado é igual a 9, mais 16, mais. Aí aqui vai ficar 2 vezes 3 vezes 4. Como 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 2 dá 24. E o cosseno de 60, 1/2, né, professor? Isso, já isso aqui vai dar 12 de novo. Exatamente. Então vai ficar S ao quadrado é igual a 9 mais 16. Aí aqui, ó, 24 vezes 1, 24. Dividido por 2 dá 12, né, professor? Isso. Então é 9, 16 mais 12? Exatamente. Você vai achar aí 37. S é igual a raiz quadrada de 37. É óbvio que, se for uma questão de múltipla escolha, você olha as alternativas. Se tiver lá raiz de 37, marque raiz de 37. Se tiver lá 6,1, aproximadamente 6, isso aqui dá aproximadamente 6,1, dá 6,08, aí você vê, trabalha lá, tá? Com as alternativas, caso seja uma questão objetiva, uma questão de múltipla escolha, tá legal? Pode estar lá aproximadamente 6, aproximadamente 6,1, enfim. 6 vezes 6 é 36, tá pertinho ali, né, Davi? Isso. Tá legal, pessoal? Deu para entender isso? Então, basicamente, recapitulando, basicamente você vai aplicar a lei dos cossenos sempre que dois vetores estão sendo adicionados, você quer somá-los e eles não formam um ângulo entre si de 90, porque se for 90 é só aplicar Pitágoras. Veja que se aqui for 90, Davi, cara, o cosseno de 90 é 0, né? Isso, 0 vezes b, 0 vezes a, 0 vezes 2, 0. Tudo isso aqui morre e aí você cai só no teorema de Pitágoras, tá bom? Pessoal, só para fechar com chave de ouro essa aula, perceba que, como eu disse antes, aqui, ó, esses dois ângulos eles são suplementares, né, professor? Isso. Então, se esse cara aqui é 60, esse aqui é quanto falta para chegar a 180, né? Isso, professor, é 120, né? Exatamente, esse ângulo aí é 120. Eu poderia, numa boa, aplicar a lei dos cossenos para esse ângulo aqui daquele jeito que vocês veem em matemática. Né, Davi? É o que eu estou falando para você, cara. Você poderia usar aqui 120 numa boa, com o sinal de menos que você já está acostumado. Entendi, Davi. Entendi. Então eu poderia fazer isso aqui, olha. S ao quadrado é igual... Aí começa igual, né, Davi? Isso, cara. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos... Aí com relação a esse ângulo a gente usa o sinal de menos que nem lá na matemática. Tá bom, professor. Entendi. Então, menos 2 vezes A vezes B vezes... Só que agora eu vou usar o cosseno de 120, né, professor? Isso, garoto. Cosseno de 120. Muito legal. Então vai ficar igual. Você vai ver que vai ficar igual. Olha, S ao quadrado é igual a 9 mais 16. Aí aqui fica 24, né, professor? Isso. Menos 24 vezes. E aí, quanto é o cosseno de 120? Davi, cara, eu não sei. Não. É menos 1/2, cara. O cosseno de 60 é meio. E o cosseno de 120 é menos 1/2. E olha só que coisa louca, ó. Na multiplicação, menos com menos dá o quê? Dá mais, né, professor? Exatamente. E você vai chegar aqui... Menos com menos mais 16, mais 12, 24 vezes 1, 24 dividido por 2, 12. Somando isso aí tudo, você acha 37 e vai cair no mesmo esquema daqui. Tá legal? Professor Davi, cara, esse troço aí confundiu minha cabeça mais ainda. Isso aqui é pra galera que gosta mais de matemática e tal, tudo gosta de achar as coisas ali bem detalhadas, tá bom? Se você quer algo prático, simples, rápido,
Olha, eu vou fazer um concurso, professor. A prova só tem 1 hora para fazer 24 questões. Então, não, cai dentro aqui, ó, já vai bisurado, vai já no esquema, tá legal? Eu espero que essa aula de hoje tenha te ajudado. E se isso aconteceu, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquele guerreiro, com aquele seu amigo da escola, do cursinho, que você acha ou sabe que esse vídeo vai ajudar ele também. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Na aula que vem, na próxima aula, aula de número 6, vamos começar a entender aqui decomposição vetorial, decomposição de um vetor. Professor, eu nunca entendi isso. Você vai entender na aula que vem, decomposição de um vetor. Vamos tirar esse fantasma da nossa vida na aula que vem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.